Agora foi. Aí, começou a gravar. Consegui. Bacana, Vamos obrigado, lá. Fernando. Então, tinha uma galera meio agoniada, né, por não poder participar, né, muita gente interessada no tema. E eu falei, não, tem duas soluções. A primeira é que o pessoal da associação vai gravar, vai divulgar aí nas redes sociais e depois eu compartilho também. E a segunda, que é a melhor solução, é ir no Congresso depois, né, Milton? Porque afinal, Exato. essa é uma apresentação prévia, como o Milton falou, a gente tem essa obrigação de levar esse tema pela internet para o máximo de pessoas possíveis. Hoje a gente não está com muitas pessoas aqui ao vivo, mas esse vídeo vai ficar gravado e muita gente que tem interesse vai querer assistir, vai querer entender um pouquinho desse assunto. Não é todo mundo que consegue entrar num dia de semana, essa hora, a gente sabe disso, compreende, por isso eu agradeço demais quem separou um pouquinho do tempo para estar aqui. Estou vendo muitos nomes familiares aqui que eu estou muito contente de ver, agradeço. Então a gente tem essa obrigação, mas de fato a gente vai mergulhar e se aprofundar muito mais neste tema e em tantos outros aí no Congresso. Então, se você gostar do tema e entender que ele é vital para você, para sua empresa, se você é funcionário do governo, para o governo, vá no Congresso, se inscreva, participe. Eu tenho certeza que você vai ficar mais contente do que só com o nosso bate-papo curto de hoje à noite. Como o Milton falou, o tema hoje é materialidade dos fatores ESG. Eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha que é só um guia, pessoal, até para vocês conseguirem me acompanhar um pouquinho de forma visual em relação aos temas que eu vou falar. Isso. Milton, você confirma para mim que você está vendo direitinho? Sim. Bacana. Então, o tema hoje é a materialidade dos fatores ESG. Por que que eu escolhi falar desse assunto? É, Quando o ESG começou a ganhar um pouco mais de notoriedade mundial e até aqui no Brasil, eu comecei a estudar um pouquinho esse tema, porque, como o Milton falou, eu sou um funcionário de 21 anos de carreira do Banco do Brasil. E no Banco do Brasil a gente fala de sustentabilidade há muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia, a Fundação Banco do Brasil, ela tem 39 anos, ela é de 1985, ela tem a minha idade, inclusive que eu também sou de 1985. Então, esse tema, ele sempre teve presente na minha vida profissional e, consequentemente, quando a sustentabilidade ganhou a expressividade que ela ganhou, quando a gente começou a falar de ESG, eu comecei a estudar o tema. E aí, há pouco tempo atrás, já com o ESG bem forte na agenda, né? Eu me deparei com um treinamento executivo de Wharton, que é um braço da Universidade da Pensilvânia, bastante conhecido, né? O Wharton é uma das maiores escolas de administração americana e era uma especialização executiva, era um programa curto, mas bastante interessante, cujo nome era Materialidade dos Fatores ESG. E aí eu falei, poxa, o que que é a materialidade dos fatores SD? Que deve ser mais ou menos o que vocês estão se perguntando neste momento. O bate-papo de hoje, além de explicar um pouco sobre a materialidade, pessoal, é para trazer conceitos e tentar, da forma mais leiga possível, e a gente sabe que tem muita gente que já está bastante aprofundado no mundo ESG, mas tem muita gente que não compreende ainda o que que é isso, onde estamos, para onde vamos, né? Tentar se aprofundar nesses conceitos sem ser muito técnico, sem mergulhar muito em detalhes, até porque hoje, particularmente, a gente não tem muito tempo para isso, tá? Então, sem perder tempo, né? O que é a materialidade dos fatores ESG? Quando a gente começou a falar de ESG, é, a sigla por si só, além de ser autoexplicativa, ela é bastante repetitiva, né? Vocês ouvem muito falar ambiental, social e governança, ambiental, social e governança. E entender o que é isso já era complexo, né? Porque tem muita gente que não está com esses temas no dia a dia. O ambiental, sem dúvidas, é mais fácil, né? Porque a gente ouve mais a questão climática, né? Muito se fala, muito se estuda. Tem gente que fala uma coisa, tem gente que é absolutamente contrária ao que a outra fala. As duas têm estudos, as duas têm universidades por trás de backup para as informações que trazem, mas o fato é, assunto ambiental é bastante estudado, bastante desenvolvido, e quando se fala em responsabilidade socioambiental, esse termo, então, é super antigo,
né? Então, era fácil de relacionar o que que é o ambiental, né? A questão climática, a questão relacionada ao meio ambiente. Mas quando a gente vai para o social, ah, não, são as causas sociais, mas o social é muito maior que isso. O social vai entrar na cultura da empresa, a forma como a empresa se relaciona com os seus funcionários, com a sua cadeia de valor, com os seus clientes, com os seus fornecedores, como as pessoas se relacionam dentro da sociedade, dentro de uma comunidade. Como óbvio, as causas sociais são tratadas por governos, empresas, então, assim, o social já começa a tornar esse tema extremamente grande. E quando a gente entra na governança, aí começa a ficar mais técnico, né? Porque governança é um termo profissional. Poucas pessoas fora do mundo corporativo sequer já ouviram falar alguma vez na vida de governança. Ouve falar em governança, acha que é governo, né? Que é alguma coisa pública, e não é nada disso, né? A governança ela veio para trazer transparência, para trazer responsabilidade e, claro, por isso que está nas siglas de sustentabilidade para os negócios das empresas e mesmo do governo, né? Então, fala assim, ESG, o tema é muito grande. E aí começam a surgir ações, começam a surgir divulgações, né? Ou seja, eu mostro, o que que eu faço pelo ESG? Ah, eu contratei um diretor de ESG, ou um diretor de sustentabilidade, eu ajudo a ONG tal, eu contribuo para tal coisa no meio ambiente. E aí, o negócio começou a ficar um pouco gasoso, se é que vocês me compreendem. Quando você vai falar de ESG no mundo corporativo, e eu vou tentar me ater a ele, porque é muito mais fácil e muito mais comum o ESG surgir nas relações corporativas, né? O tema, ele é automaticamente ligado ao financeiro, né? É dinheiro, ele tem custo para a empresa. O ESG, seja através de um profissional, de uma ação, ela tem custo. E, consequentemente, a empresa espera um resultado, né? Então, quando eu começo a falar de ESG no mundo corporativo, o negócio não pode ser gasoso, ele tem que ser bastante autêntico e mensurável. Por isso que eu coloquei aqui o primeiro item é autenticidade e mensuração. Então, as empresas, principalmente os governos também, mas principalmente as empresas, passaram a buscar uma forma de ser mais autênticas e de, com sucesso, mensurar as suas ações dos fatores ESG, dos três: ambiental, social e governança. A isso se deu ao nome de materialidade, ou seja, trazer materialidade para o ISD é tornar o ISD conceito em ISD ações, em ISD ações efetivas e ISD ações mensuráveis, né? Em que a gente consegue contabilizar, em que a gente consegue demonstrar, né? E aí controlar, auditar. Vejam os itens que eu coloco aqui nessa lâmina para vocês, né? Controle e auditoria dos fatores ESG, né? A publicação dos relatórios. As empresas publicam relatórios de sustentabilidade, né? Esses relatórios geralmente são auditados ou contam com certificações, né? Então eu preciso de controle, eu preciso de auditoria, eu preciso de um relatório que fale, olha, a minha empresa ela tem fatores ESG. Quais são esses fatores? Ah, eu faço tal ação, eu ajo de tal forma, eu tenho tal nível de governança. Então, quando eu começo a falar de materialidade dos fatores ESG, eu estou falando de materializar no âmago da palavra. Ou seja, eu estou trazendo aquilo que é conceito, e é um conceito que todos passam a conhecer cada vez mais, para ações específicas e ações mensuráveis. E aí, o primeiro grande fator de materialidade ESG, ou seja, aquilo que todo mundo conhece como uma materialidade pura do ESG, é o mercado de créditos de carbono, né? O que que é o mercado de créditos de carbono? Eu tenho lá a famosa pegada de carbono, todo mundo já ouviu falar nisso. A gente sabe das emissões, né, de gases de efeito estufa, também todo mundo já falou nisso, e, consequentemente, existem ações para reduzir essas emissões e existem ações para capturar carbono, que são aquelas relacionadas a principalmente questões florestais, né? Quando eu tenho captura de carbono, ou seja, capturo carbono e gero oxigênio. Então, é o contrário de emitir gases de efeito estufa. Então, essa geração e captura de carbono, ela passou a ser materializada, né? Vou usar a palavra porque ela é a mais adequada, através do chamado mercado de créditos de carbono.
Se a gente vai falar do mercado de crédito de carbono, pessoal, como um todo, é, eu vou dizer para vocês a minha opinião, mas é uma opinião fundamentada naquilo que a gente observa. Ele é mal regulado, ele é mal controlado e ele é desequilibrado. Nossa, calma, mas você está falando que é uma materialidade de fator ESG, é tudo isso? Sim, é tudo isso. A gente não tem, por exemplo, no Brasil, uma legislação completa para tratar disso. A primeira legislação, que ainda não é completa, foi aprovada há pouquíssimo tempo, né? Acho que não fez 2 anos ainda. Alguém me corrija se eu estiver errado. No mundo inteiro, cada país tem ou não tem a sua própria legislação. Os países não se entendem com relação a quem deve crédito de carbono para quem. E quando se entendem, como se tentou fazer, por exemplo, no Acordo de Paris, os países não conseguem chegar a um acordo financeiro. Então, portanto, nós estamos falando de um mercado mal regulado, mal controlado e que não tem equilíbrio. Só que aí entra um fator interessante. E por isso que eu falo que o assunto ESG no mundo corporativo é tão interessante. Isso tudo eu estou falando de um mercado regulado, né? Então, eu estou falando de lei, eu estou falando de padrão entre países. Isso tudo traz para si a questão de um mercado de carbono regulado. Só que existe um outro mercado, que é um mercado acordado entre as empresas, e aí eu tenho padrões que as empresas todas respeitam, eu tenho emissores e controladores desses créditos extremamente acreditados no mundo corporativo. Vou citar a talvez mais importante, o maior delas, que é a Verra, né, que faz a certificação dos créditos de carbono. E aí, esse mercado voluntário, e aí o nome desse mercado ele é voluntário, porque as empresas voluntariamente negociam os créditos de carbono independentemente do mercado regulado. Para que vocês tenham uma ideia, né? A previsão é de que até 2030, e a gente está falando no ano que vem da COP30, né, aqui no Brasil, e o nosso Congresso Nacional de ESG é o principal evento pré-COP30, né, neste ano. Até 2030, né, o mercado voluntário tem um potencial para 120 bilhões de dólares em negócio. Alguém talvez não tenha ouvido, eu vou repetir: 120 bilhões de dólares em negócios. Isso tem ou não tem a ver com materialidade? Quando eu falo que empresas estão dispostas a movimentar entre si nos próximos 5 anos, não vou nem falar mais 6, porque nós já estamos chegando no meio de 2024, 120 bilhões de dólares no mercado de crédito de carbono, eu estou dizendo que esse é sim o mercado mais materializado dos fatores ESG de todos. Ele está diretamente ligado à questão climática. Ele tem uma pegada social, sim. No nosso congresso, isso vai ser muito mais destrinchado, né? Mas o mercado de crédito de carbono tá mexendo com as vidas de muito pecuarista pequeno, de muitas empresas pequenas, de produtores pequenos. Então, isso tem um valor social, né? O ambiental, sem dúvidas, é o mais forte, mas tem sim um valor social. E, por que não, uma questão de governança? As empresas entre si, através de certificadoras, empresas acreditadas, adotaram um padrão entre elas para esse mercado voluntário. Então, a maior materialidade que surge, a primeira grande materialidade que surge dos fatores ESG, é o mercado de crédito de carbono. Só que aí vocês lembram também que eu comentei que no mundo social, né, no S do ESG, eu tenho também a questão indoor das empresas, ou seja, como as empresas se relacionam com os seus colaboradores e como esses colaboradores se relacionam entre si. Essa relação de trabalho, ela está cada vez mais sendo associada ao S do ESG nas empresas, porque quando a empresa faz um relatório de impacto social, ela nunca pode ignorar aquilo que está acontecendo dentro de casa. Às vezes a empresa vai falar: eu construí tantas escolas, eu ajudei tantas instituições fazendo caridade ou de alguma outra forma. Só que eu, dentro da minha empresa, às vezes tenho 1.000, 2.000, 10.000. Eu trabalho numa empresa que tem mais de 100.000 colaboradores, que são pessoas diretamente afetadas pelo comportamento da empresa.
né? Seja o comportamento da porta para fora, da sua imagem, seja do comportamento da própria para dentro, da porta para dentro. E aí a gente começa a ver pesquisas para quê? Para trazer materialidade para esse fator. Né? A gente já tem há muito tempo, por exemplo, aquele prêmio Great Place to Work, né? Muitas empresas ostentam de forma orgulhosa, né? O fato de serem um dos grandes lugares para se trabalhar, os Great Place to Work, embora eles sejam muito mais relacionados ao que a empresa apresenta que ela faz para os funcionários. Mas você tem hoje, por exemplo, a pesquisa da Gallup, né, que é uma instituição de engajamento internacional extremamente reconhecida, que ela vai no funcionário saber o quanto ele está engajado com aquela empresa. Né? Quando eu tenho uma pesquisa como a Gallup medindo o engajamento do meu corpo funcional, eu estou trazendo materialidade, porque no meu relatório de sustentabilidade eu vou colocar, eu sou uma empresa cujos X mil funcionários, ou que sejam centenas, ou que sejam dezenas, estão engajados tanto, né? Contanto que estejam, é claro. E se não estiverem, eu vou entender que para me alinhar ao S do ISD, existe uma lacuna, né? Então eu começo a trazer materialidade de uma forma mais simples, tá? E aí, gente, eu vou trazer uma frase. Oh, desculpe, eu adiantei. Eu vou trazer uma frase para vocês para tentar explicar um pouquinho a questão da sustentabilidade. Porque eu gosto, eu vou ser bem sincero, eu gosto da sigla ESG, mas eu gosto muito mais da palavra sustentabilidade. Porque eu acho que sustentabilidade engloba tudo que a gente quer falar do ESG e mais um pouco. Né? E as empresas mais sustentáveis, pessoal, elas são as empresas que são mais capazes de identificar e gerenciar riscos de três fatores: ambiental, social e econômico. Né? Ah, não, mas não é governança? Sim, o ESG é governança, mas o econômico engloba a governança, ele é maior do que a governança. Né? E aí eu vou trazer para vocês, por exemplo, a questão do que se entende agora pela dupla materialidade. Sim, eu acabei de começar a falar para vocês em materialidade, eu já vou trazer um negócio novo que chama dupla materialidade. Por quê? Porque a materialidade em si já não está sendo mais suficiente. Assim como o ISD sozinho está começando a ser questionado. E aí surgiu uma nova sigla, vocês vão ouvir ela algumas vezes, mas ainda que ela não fique tão popular quanto a sigla ESG, saiba que quem está falando de ESG hoje está falando dessa nova sigla, é o ESG, ou seja, dois E's e o SG, porque é o Economic ESG, ou seja, eu agrego o fator econômico aos fatores ambientais, social e de governança. Então, isso é muito mais próximo da sustentabilidade enquanto conceito, né? Muito mais amplo. Por quê? Eu não tenho como tirar o fator econômico do ISD, nem para um governo, nem para uma empresa, nem para uma pessoa física. De novo, eu falei lá no começo para vocês, o ISD ele tem custo, o ISD tem esforço. Isso tudo é fator econômico e tem que ser considerado no fator de sustentabilidade. Da mesma forma que a materialidade por si só, o que é a materialidade? Eu acabei de falar, é você contabilizar, é você internamente, na sua empresa, por exemplo, contabilizar os fatores ESG que você age. Né? Então, geralmente eles estão muito mais voltados financeiramente da porta para dentro. Eu gastei tanto com isso, eu emiti tantos créditos de carbono, eu doei tanto. Isso tudo é muito financeiro e interno. Isso é materialidade. A dupla materialidade veio para dizer para as empresas e para as pessoas o seguinte: ok, você tem ações ESG, você as mensura, mas qual é o impacto dessas ações? Por isso que é a dupla materialidade. Você tem uma materialidade da porta para dentro. Qual que é a materialidade das suas ações da porta para fora? E aí percebam que o I de economic, que vem antes do ISD, ele não é economic simplesmente financeiro da empresa, é economic enquanto conceito de economia. Como você afeta a economia da porta para dentro e da porta para fora. Então, o que é a dupla materialidade? Que quando você ouvir falar em materialidade hoje, você vai automaticamente
caminhar somente para dupla materialidade, assim como quando você ouvir falar em ESG, você vai automaticamente caminhar somente para o ESG. É você trazer, sim, essa mensuração e essa autenticidade para suas ações, mas mensurando o impacto que ela causa onde quer que você esteja agindo. E aí, quando a gente fala isso, é importante trazer um ponto. Sustentabilidade, ela tem que ser geradora de valor. Eu estou falando aqui abaixo, né? Sustentabilidade e geração de valor. A sustentabilidade, se ela não gerar valor, ela não vale a pena. E aí, de novo, pessoal, a gente está falando, na maioria das vezes, de empresas e governos que têm orçamento, que têm planejamento, que têm estratégia. Se eu não encontrar uma forma de unir a sustentabilidade e os fatores ESG à geração de valor da minha empresa, isso não tem sentido para as empresas e para os governos ou para os investidores. Eu sou uma pessoa que eu quero investir num papel que tem uma pegada ESG. Aí eu vou trazer um dado para vocês, tá, pessoal? No mundo hoje, já existe mais de US$ 1 trilhão. De novo, eu vou falar, porque quando eu falei em 120 bilhões de dólares, parecia muito, né? No mundo hoje, já existe US$ 1 trilhão de papéis emitidos que são lastreados por metas ou por carteiras ESG, os chamados títulos sustentáveis, né? As empresas que fazem emissões no mercado de capitais, que levantam dinheiro, ou governos que levantam dinheiro com papéis que têm como lastro uma carteira ESG, eu tenho negócios, né? Que são uma carteira de negócios ESG, ou lastreado por meta. Ó, eu estou emitindo tanto de carbono, eu vou passar a emitir tanto, né? Metas relacionadas ao ESG. Então, eu estou falando de mais de US$ 1 trilhão. Só que eu também tenho uma demanda de infraestrutura de sustentabilidade, ou seja, desta roda de sustentabilidade girar globalmente, superior a US$ 1 trilhão para investir. Então, eu tenho uma demanda de US$ 1 trilhão ainda a ser atendida. Percebem o tamanho desse mercado e o tamanho da representatividade dele? E aí, quando a gente fala em sustentabilidade de geração de valor, eu estou falando assim, para todo esse dinheiro girar, vamos assim dizer, as soluções ESG, elas têm que estar dentro do negócio. A única forma de você unir sustentabilidade econômica ao ESG, ou seja, de você criar o ESG, é você unir aquilo que a empresa sabe fazer melhor, aquilo em que a empresa é boa, desculpe, voltei na tela aqui, aquilo que a empresa é melhor, aquilo que a empresa é boa, faz bem e faz de forma diferente a geração de valor sustentável. Ou seja, poxa, a minha empresa ela já tem uma capilaridade muito grande. Então, se eu fizer uma campanha em que toda a capilaridade da minha empresa fizer, por exemplo, uma parceria com a ONG da Silvia e fizer um trabalho de recolhimento de lixo, eu vou gerar um baita valor para a economia circular daquelas regiões onde eu atuo, eu vou trazer uma imagem de sustentabilidade extremamente boa e lucrativa para a minha empresa, só que eu vou ter um custo baixo porque eu vou aproveitar a minha estrutura atual. Então, quando eu falo de sustentabilidade e geração de valor, eles têm que obrigatoriamente andar juntos, tá? E aí eu venho a falar, né, pô, mas quando, né, que vai valer a pena ser ESG, né? Quando que a sustentabilidade gera valor? Existe uma coisa hoje que é importantíssima para convencimento, vamos dizer assim, por que que a sua empresa tem que trabalhar melhor o ESG, que é a diferenciação positiva. Diferenciação positiva, o que que isso remete a vocês? Em que eu sou diferente e, portanto, sou visto melhor, certo? É basicamente isso. A diferenciação positiva diz o seguinte: se eu sou uma empresa vista como diferente e como quem se preocupa com os fatores ESG, às vezes na imagem até acima dos meus lucros, mas eu sei que dentro eu estou gerando valor e sendo sustentável também economicamente, eu vou trazer um benefício. E aí eu vou trazer outra informação interessante para vocês, que é sobre o mindset, ou seja, a forma de pensar das novas gerações.
Várias pesquisas, tá? São várias as pesquisas mesmo, mas o dado coincidente, o dado que dá para a gente extrair é o seguinte: as gerações X e desculpa, as gerações Y e Z, né? Então, a minha geração, que é a geração Y, a geração Z, que é o pessoal nascido ali mais ou menos no começo dos anos 2000, 2005, essas duas gerações estão dispostas a consumir, são favoráveis a consumir produtos e serviços que tenham fatores ESG ligados. 80% desse time, dessa turma enorme de geração Y, geração Z, se diz favorável a consumir produtos que tenham fatores ESG ou de sustentabilidade envolvidos. Aí você me pergunta, mas esses 80% estão dispostos a pagar mais? Talvez não. E é por isso que eu estou dizendo da geração de valores andar junto com a sustentabilidade. Talvez eles estejam dispostos a pagar só um pouco mais, como uma diferenciação efetiva, mas e o desempate? Essa é a frase diferenciação positiva. Se eu tenho um produto e outra empresa tem o mesmo produto e eles custam mais ou menos o mesmo preço, ainda que o meu seja um pouco mais caro, se eu trago este fator ESG agregado no meu produto, na minha imagem enquanto empresa, eu tenho um público que está disposto a escolher o meu produto em vez do outro. E esse é o principal fator de ligação entre sustentabilidade e propósito. Não dá hoje para você dissociar a sustentabilidade como conceito do propósito de uma empresa, de um governo, de uma pessoa que seja. Né? Se a gente entender, e aí, né, é, eu acho bem interessante essa frase que a Silvia falou e que o Milton falou que o Cristiano fala bastante também. Não tem planeta B. Quantas pessoas pensam igual a eles? Não tem planeta B. Eu sei que não tem planeta B, pelo menos não por enquanto, né? Vamos ver o que o Elon Musk vai aprontar ainda com os foguetes dele. Mas não tem planeta B, né? E quantas pessoas entendem que por não ter planeta B, elas precisam fazer alguma coisa para nem que seja sentir conforto nas escolhas delas. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em economia comportamental, né? Que é aquela decisão financeira, né? Finanças comportamentais. É aquela decisão financeira que deriva de um comportamento, ou seja, que não é racional, que ela é emotiva, que ela é social, né? Quantas pessoas, às vezes, por ver um produto ESG, não falam, ai, comprei esse ESG, estou fazendo a minha parte. Isso traz valor. Por quê? Porque está ligado ao propósito de vida das pessoas. E se isso não estiver ligado ao propósito de uma empresa, não dá match. Fica com uma sensação de falsidade. Veja, eu vou voltar aqui só na materialidade dos fatores ESG para falar desse item que é a autenticidade, né? Talvez todo mundo espere eu falar um pouco da questão de greenwashing, né? Social washing. É interessante falar disso, né, pessoal? Greenwashing, social washing são coisas que trouxeram a materialidade ESG para o topo do tema. Ou seja, quando se fala em ESG, hoje tem que se falar em materialidade. Por quê? Porque começou a se criar falsas informações e falsas imagens de que eu conservo o meio ambiente, de que eu tenho um caráter social, quando na realidade era uma imagem, não tinha mensuração e nem autenticidade. Né? O pessoal fala, o que é greenwashing? Vou te dar um exemplo bem simples. O que é greenwashing? Que é quando a empresa ou as pessoas fingem que são ambientalmente conscientes, porém só estão mostrando da porta para fora. Quem aqui nunca foi numa empresa, ou morou num prédio, ou viu na casa da mãe, do vizinho, aquelas lixeiras, cada uma com um item? Agora eu vou entrar bem no assunto da Silvia aqui, que é da economia circular, da logística reversa de reciclagem, né, Silvia? Quem nunca entrou lá e viu lá, tem uma lixeira para papel, tem uma lixeira para plástico, uma para metal. Eu tinha isso já há bastante tempo, né? Aliás, convenhamos, esse foi o primeiro grande sinal de consciência ambiental em qualquer lugar, né? Quando a gente ia no olho, ele separa o, o, os itens para reciclagem. E eu tô rindo, não é porque isso não é importante,
É porque eu afirmo para vocês que talvez uma grande parte, não sei se chega à metade, mas uma grande parte das vezes em que eu vi ou vivi em um ambiente que estava separando esses lixos, e aí a Silvia pode me corrigir se eu estiver mentindo, por uma deficiência de logística reversa, né? Logística reversa, o que, que é? A gente conseguir levar esses itens recicláveis pro lugar final que efetivamente vai os reciclar para que eles voltem para a cadeia econômica, junta tudo no final e joga fora. No mesmo lixo, e é no lixo que vai para o orgânico que fica lá no lixão. Silvia, não me deixa mentir, acontece isso ou não acontece? Muito. Muito. As pessoas não sabem, nem às vezes não sabem nem separar as coisas. Não sabem nem a diferença entre um papel e um papel adesivado e um papel engordurado. Pois é. E aonde Então, se joga isso. cada um? Cada um é num lugar. E daí as pessoas, É, não, mas é tudo papel. pois é. Isso é greenwashing, pessoal. Puro e simples. Eu estou mostrando uma imagem de que eu separo o lixo, todo mundo que entra acha que eu sou consciente ambientalmente, mas na realidade, ali no final, eu junto tudo num saco de lixo só e jogo na rua. É isso. Tá? Então, quando a gente fala de materialidade, a gente está trazendo o quê? Essa questão da autenticidade. E aí, quando eu vou falar da dupla materialidade, aí eu vou falar justamente daquilo que precisa ser mensurado de uma forma muito mais acurada, ou seja, de uma forma muito mais detalhada, que tem que ser de uma forma muito mais clara, sabe? Vocês já devem ter ouvido falar, né, em emissões de carbono, em, desculpa, emissões não, em, nossa, me fugiu a palavra, é, quando contabiliza carbono, se alguém quiser gritar isso, não, eu esqueci, não tem problema. É, de escopo um, 2 e 3, né? Inventário de carbono, lembrei. Então, todo mundo já ouviu falar de inventário de carbono e os escopos um, 2 e 3. Isso precisa ser detalhado para se tratar de dupla materialidade. O que, que eu faço dentro de casa diretamente, o que, que o meu negócio gera indiretamente e o que, que a minha cadeia de valor gera de emissão de gases, para eu contabilizar o efetivo impacto de carbono do meu negócio, né? Eu tenho que trazer objetividade. Essa ação com este resultado interno e este resultado externo. Resultado tem que estar lá. O resultado é o mais importante. O que, que eu gerei, né, de benefício para minha empresa e da porta para fora, principalmente. Eu capturei X toneladas de carbono, que representa tal coisa. Eu investi em 3 escolas, só que eu afetei com isso 1.000 crianças de idades de tal a tal. Então, quando a gente fala dessa dupla materialidade, e por isso que eu coloquei publicação de relatórios de novo aqui, os relatórios ganham mais importância e eles têm que ser muito mais completos e de muito maior responsabilidade e controle sobre as ações ESG, tá? E aí, por fim, pessoal, eu vou trazer algumas provocações para vocês. Eu vou até eu confesso, tá, pessoal? Às vezes eu esqueço algumas coisas, então eu escrevi alguns tópicos aqui para eu não esquecer, né? Expectativa versus realidade. E é aqui que eu vou deixar uma pulguinha importante na orelha de vocês. É o meu slide final. Não vou, eu já sei que eu tenho um pouquinho atrasado, mas acho que eu em 10 minutos acabo, tá, Milton? Não briga comigo. E aí eu vou deixar uma pulguinha sobre o que, que a gente espera do ESG e o que, que está acontecendo de verdade. Primeiro, com relação à jornada ESG mundial. Pessoal, a gente vive num mundo extremamente plural, né? Um dos grandes negociadores no mundo é a China. A China não está preocupada ainda, ou pelo menos a maioria da China, num montante maior dos negócios da China com o ISD. Então, enquanto eu faço negócios com a China, a concorrência passa a ser desleal, porque, como eu disse para vocês, ISD tem custo.
E o resultado, embora não seja nem sempre só financeiro, ele tem que também ser financeiro. Ele tem que ser uma prática global, porque senão eu não tenho competitividade econômica para defender o ISD. E é por isso que isso é um eixo, é o tema que pode levar as organizações a adotar mais ou menos esses fatores. Na governança, por exemplo, que é o D, o quanto a governança econômica e financeira de uma empresa está tão difundido no mercado que eu não tenho problemas. Seja uma empresa chinesa, japonesa, americana, europeia, ela vai ter que fazer uma auditoria de balanço, ela vai ter que divulgar resultado, se ela quiser investidor botando dinheiro nessa empresa. Então, essa parte de governança, organização, quem dirige a empresa, onde está o conselho, quem faz parte do conselho, isso está difundido mundialmente. Agora, a importância econômica da, dos fatores social e ambiental, se ela não for global, ele tem uma crise de competitividade. E aí eu tenho Estados Unidos. Eu postei eu fiz um post hoje no LinkedIn de uma matéria da Você RH, muito interessante, que estava falando justamente sobre o quanto a Europa está em dificuldade econômica por conta de decisões legais e normativas ESG bastante pesadas em relação ao mundo. Porque, por exemplo, citei aí embaixo a CS3D europeia. Caramba, Cauã, o que é isso? Vamos lá, pessoal. No dia 23 de abril, ou seja, pouco mais de uma semana atrás, não deu 10 dias ainda, o Parlamento Europeu aprovou a Diretiva de Due Diligence de Sustentabilidade Corporativa, cuja sigla representa por isso aqui, CS3D. Então, o que é a Diretiva de Due Diligence de Sustentabilidade Corporativa? Ela está me dizendo o seguinte: todas as empresas com mais de 1.000 funcionários que faturem mais de 450 milhões de euros, parece muito, pessoal, mas quando a gente fala de Europa, não é. A gente está falando de muita empresa nesse patamar de faturamento. É obrigada, e é faturamento global, tá? Não é só na Europa. Faturou 450 milhões globalmente, uma empresa europeia, ou é uma empresa de fora da Europa, mas que quer fazer negócio com a Europa em volume maior do que os 450 milhões, tem que seguir essa nova diretiva. O que essa nova diretiva vai? Eu sou obrigado a monitorar e gerenciar os riscos ambiental, social e de governança da minha cadeia de valor de ponta a ponta, inclusive das minhas subsidiárias. O que eu estou falando com isso? Eu sou uma empresa europeia, eu tenho uma subsidiária no Brasil, eu tenho que saber toda a cadeia da minha subsidiária, de quem ela compra, para quem ela vende, do ponta a ponta, exatamente como é que estão sendo gerenciados esses fatores ESG, sob pena de 5% de multa, até 5% de multa, sobre o faturamento da empresa. Vejam o tamanho dessa legislação, importantíssima. Ela vai começar só em 2027. Em 2027 ela começa com empresas um pouco maiores e aí até 2029 ela vai chegar em todas essas que eu falei, com mais de 1.000 funcionários, mais de 450 milhões de euros de faturamento. Até porque são 27 países na União Europeia que vão ter que aprovar leis individuais obedecendo esse plano, inclusive algumas mais rígidas, para poder fazer, tá? E, além de tudo, as empresas vão ter que criar um plano de mitigação climático dessas empresas que se enquadram nessa lei, em linha com o Acordo de Paris, para limitar o aquecimento global a 1,5 graus, né? Que foi uma decisão do Acordo de Paris. Ou seja, eu, empresa que me enquadra nessa lei, vou ter que mostrar o meu plano de mitigação climática para ajudar a limitar o aquecimento global. Ah, Cauã, muito legal. Mas, por exemplo, o Banco Central Europeu, há um tempo atrás, já falou para os bancos dele assim, ó, com as operações de crédito de vocês, vocês têm que fazer com que a gente incentive a manutenção do aquecimento global a no máximo 1,5 graus. O que aconteceu? O sistema bancário, aí eu estou falando de 33 associações de bancos, ou seja, para vocês terem uma ideia, mais de 3.500 bancos viraram para ele, para o Banco Central Europeu, e falaram assim, meu amigo, em Wall Street, nos Estados Unidos, os bancos não estão preocupados com isso.
O Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, falou que o Fed não se preocupa com política climática. Essa foi a frase do Jeremy Powell. O Fed não se preocupa com política climática. Se eu tiver que direcionar minhas carteiras de crédito a esse tipo de meta climática, eu perco competitividade. E aí, é isso que eu estou falando para vocês. A Europa deu um excelente exemplo com essa medida. Mas se os Estados Unidos não seguir, se a China não seguir, e aí, consequentemente, Brasil, todos os países, quem segue perde competitividade. E arrisca ficar fora do mercado e perder o quê? Lucro. E o acionista quer o quê? Lucro. O presidente da Unilever foi falar com os acionistas, numa entrevista na Bloomberg, sobre o resultado da empresa. A empresa tinha umas páginas lindas lá sobre ESG que vinha até na frente do resultado, porque a Unilever é um dos líderes de ESG. Só que os caras bombardearam eles com perguntas sobre o lucro da empresa que caiu em relação ao esperado. E ele ficou a reunião inteira, a entrevista inteira, falando de índices econômicos. Quando a gente fala da jornada ESG brasileira, eu tenho essa mesma questão. Na expectativa, pô, as empresas estão engajadas tal, mas o investidor está pagando de fato mais? Não, o investidor quer pagar menos. O investidor que compra o papel, ele quer mais rendimento. Ele não aceita receber menos só porque a empresa tem uma meta ESG. Isso está mudando? Está mudando, vamos ser justos. Mas perto do que a gente ainda espera é muito grande. Então, quando a gente fala tudo isso, pessoal, os grandes desafios da materialidade ESG, aí já entendam, né? De novo, materialidade, dupla materialidade. ESG já virou IESG. Os desafios são econômicos, puros e simples. Iniciativas, projetos, quem faça, a gente tem. O que a gente precisa é adotar isso globalmente. Se isso não acontece globalmente, se existe a competitividade falsa, eu entro nessa dicotomia entre a indústria e ESG e a verdade. O que é essa dicotomia entre a indústria e ESG e a verdade? É uma indústria ESG falando não tem planeta B, o clima está indo de mal a pior, a gente precisa salvar o planeta, as pessoas precisam de ajuda social. Se você não é uma empresa que ajuda, eu vou deixar de comprar de você, eu vou dar preferência para outra, você vai ter escândalos no jornal por conta de acidentes, por conta de exposição ambiental e social. E, enquanto isso, o segundo maior país do mundo em volume de negócios não está preocupado e ninguém está falando dele. Ninguém está indo lá e falar assim, olha, eu não adoto esse tipo porque a China não adota. E aí fica parecendo, e parece, tá, pessoal? Eu escuto e vejo que a agenda ESG é uma fraude ligada a interesses políticos, quando não é. A agenda ESG é uma preocupação legítima com a sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, sim, mas sustentabilidade ambiental e social também. Só que essa preocupação, se ela não se difundir de uma forma material, efetiva e global, dificilmente ela se sustenta, porque o mundo anti-ESG já está combatendo isso de forma forte, tá, pessoal? De forma forte. E pior, às vezes eles têm razão. Esse que é o pior. Então, acho que o nosso trabalho, o Milton falou em militar, né, pelo ESG, o nosso trabalho é mais do que limitar, é trazer materialidade e fazer exigir materialidade de onde hoje não tem. Porque a imagem bonita é fácil. O difícil é efetivamente transformar isso em realidade. Pessoal, é isso. De novo, é uma prévia do nosso congresso, 40 minutos, passei até um pouquinho. Peço desculpas, espero que vocês tenham gostado. De novo, falem para as pessoas que perderam, eu vou falar também. Muita gente me procurou, preocupada porque perdeu, que vai ficar gravado, a gente vai divulgar. Estão aí os contatos da Life Management, que, como o Milton falou no começo, é a empresa que eu criei. Ela não tem lucro, ela não recebe nada, ela foi criada para ajudar a desenvolver e transformar pessoas em empresas. Então, ajudem aí, sigam a gente para a gente continuar fazendo esse trabalho e contem sempre comigo. Muito obrigado. Cauã, já tem algumas perguntas aí no chat, se você puder verificar. Eu acho que a primeira Opa, vou abrir delas, já.
O ISG é tão complexo, são tantas informações que até as perguntas são complexas, né? Você vê que Deixa eu parar de compartilhar aqui. eu tenho aqui, Gente, pergunta complexa, se eu não souber responder, eu prometo que eu mando a resposta são textos depois. enormes, assim. A primeira pergunta acho que foi do Guilherme, Cauã. O Estou abrindo aqui. Guilherme ainda está online? Tá online aqui, o Guilherme Furtado. Cauã, em relação à autenticidade, temos observado um expressivo aumento de empresas que, em suas emissões de crédito no mercado de capitais, procuram por selos verde. Não há uma preocupação de que, em determinado momento, comecem a. Peraí, comecem a o quê? Tá um negócio em cima da letra aqui, meu. PIR é o quê? Alguém consegue ler aqui? É, pintar de verde Pintar de algumas Pintar de verde. verde. Obrigado. É o situações. pintar que não estava aparecendo aqui para mim. Algumas situações para que possam qualificar algumas situações dentro dos conceitos de ESG. Como exemplo, cito a questão da qualificação da energia nuclear pelo Parlamento Europeu no ano passado. Gui, sem dúvida, cara, sem dúvida. É, eu já vi emissões ESG e já participei de emissões ESG, lógico que eu não vou citar o nome, em que o banco e meu time se recusou a enquadrar, porque entendia que não era o caso de uma emissão verde, mas o mercado fez. Criou um índice lá e mediu. Assim como eu já vi empresas sendo assediadas pelo mercado para pagar caro para o mercado inventar uma medição que a empresa não conseguiria cumprir, porque eu conhecia bem a empresa, dei esse conselho para o empresário e ele saiu fora para poder ter essa imagem. Isso também se confunde um pouco com o greenwashing, porque na realidade, quando eu trabalho a imagem ESG perante o meu investidor, não preocupado com a materialidade, mas sim com o selo, não deixa de ser greenwash. Agora, quando o selo é material, quando o selo tem a materialidade, a dupla materialidade, ele precisa ser mais valorizado, porque aí a gente tem um outro problema, que é aquilo que eu falei. O investidor ele tem que estar disposto a receber menos por aquele papel diante daquele benefício, daquele diferencial que o empresário tem. Como eu disse, isso já está mudando. Os próprios bancos estão dando desconto de taxa quando tem um fator e uma meta ESG ligada. O investidor está começando a engatinhar nisso. Nos Estados Unidos isso já está um pouco mais forte. Então a gente está vendo isso reconhecido. E outro ponto, estão aparecendo mais certificadoras sérias que certificam essas emissões verdes para que o mercado tenha conforto. É a mesma coisa que o rating, né, de uma emissão. Se a Fitch, S&P atribui o rating tal à emissão, é a mesma coisa. Você vai começar a ter um certificador reconhecido, os Big Four, Big Three, Big Two, que vão dizer se aquilo ali é efetivamente verde ou não. Tem mais um aqui. Sobre Tem os R, Patrícia. a Sobre os Patrícia. RI, Cauã, uma vez que nem todos são em conformidade com, nem toda certificação é confiável, exatamente. Veja-se o caso das vinícolas gaúchas. Como é possível garantir a lisura quanto à governança dessas empresas? Temos um caso brasileiro que está na B3 e que quer ir para a Bolsa de Nova York e Tóquio, mas não tem lisura. RI, então, é peça de marketing, não relatório de desempenho documentado com as expectativas métricas e indicadores. Por isso, vejo tantos RI, nenhum dado efetivo e material que possa ser medido, comprovado. Como é possível que essas empresas estejam nas bolsas? Patrícia, você perguntou e respondeu. Assim, você foi de novo no meu texto, na parte do meu texto lá de trás, em que eu falei da questão da materialidade. Você hoje tem relatórios pouco materiais. E aí o mercado está exigindo essa materialidade cada vez mais. Exemplo dessa lei europeia, a empresa que tem um relatório de sustentabilidade que não for material, que não conseguir comprovar a materialidade, não vai fazer negócio com a empresa grande europeia por não ter essa materialidade e não ter como o quê? Rastrear, porque isso nada mais é do que rastreabilidade. A palavra é feia, mas é isso, não ter rastreabilidade. Agora, estar na bolsa, hoje ainda não tem nenhuma obrigação da bolsa para a empresa efetivamente trazer materialidade para o ESG. Na governança, sim. Hoje a bolsa é muito crica, vamos chamar assim, né? As próprias CVM também com relação à governança, né? Porque o investidor já conhece melhor isso e exige isso.
Mas fora isso, ela vai entrar na boa. Aí, entre isso, ela entrar no Sustainability Index, por exemplo, que é o índice de sustentabilidade, Nova York, né, que você citou, entre outros, aí já é um outro patamar, né? Já é outra dificuldade. Aí sim ela não vai conseguir sem a materialidade. Mas bolsa em si, ela mostrando que ela tem governança, hoje já é suficiente. Pode ser que não seja mais no futuro. Vamos ver como é que vão ficar as coisas, né? Tem espaço para mais ou a gente responde depois, Milton? Acho que foram essas basicamente as perguntas, né, da Patrícia e do Guilherme. Se alguém tiver alguma pergunta para o Cauã, é só disponibilizar aqui no chat. Já estamos também finalizando. Eu compartilhei com vocês aqui quem desejar fazer a sua inscrição no congresso. O pessoal pergunta bastante para mim, mas Milton, tem algum desconto? Tem. Aqui, ó, disponibilizei no chat 10% de desconto para fazer a sua inscrição. E tem que usar o código cupom 10, tá? Então é só usar o código cupom 10 no momento da inscrição e aí você consegue obter 10% de desconto para participar do congresso, tá, pessoal? Eu acho que surgiu outra pergunta aqui, Cauã. Qual a Boa. influência boa? Olha, se for o Alexandre que eu estou pensando, eu estou com saudade dele. Era um cliente meu de muitos anos atrás. Pelo nome, eu estou achando que é. Qual é a influência boa ou ruim da cultura woke no ISD? Às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. Excelente pergunta. Tem um livro, ele é bastante polêmico, viu, Alexandre? Tem um É o livro que próprio, chama. Cauã. É o É o próprio. próprio, ele falou. Ah, É. sim, sou eu. Saudade de você, meu amigo. Ainda sigo você no LinkedIn, eu vejo você da saudade. Tem um livro que é do Vivek Ramaswamy, que até foi é, ensaiou ser candidato à presidência nos Estados Unidos agora recentemente, que chama Woke Inc., que fala da indústria desse woke, né? Woke hoje em dia é um termo foi um termo que foi criado pelas pessoas que se diziam woke e hoje é usado como uma ofensa para elas e elas mesmo não gostam do termo. E a influência é muita, viu, Alexandre? Aquilo que eu falei, né? A diferença entre a indústria e ESG e a verdade é um grandíssimo problema, porque tem muita gente que levanta bandeiras que desconhece totalmente. Eu vou ser até talvez um pouco, é, digamos assim, aberto demais falando isso aqui, mas eu, por exemplo, tenho visto aqueles estudantes nos Estados Unidos fazendo manifestações antissemitas, né, lá nos Estados Unidos, e eu tenho visto algumas pessoas que entram lá no meio para perguntar: por que vocês estão falando isso? Ah, não sei, me falaram para vir aqui. Ah, porque eles estão destruindo isso, aquilo. E aí anda com o capuz do Hamas lá, que é uma organização terrorista. Então, assim, infelizmente, a ignorância das pessoas faz com que elas sirvam de massa de manobra. E isso no woke para o ISD funciona da mesma forma. Você fala para uma pessoa: olha, vai lá para a porta daquela empresa e joga molho de tomate em cima das pessoas que saírem porque elas matam animais e tal. Aí você vai ver, às vezes não é bem assim. Ou o que a empresa faz mediante uma pesquisa devidamente autorizada, controlada, legal. Isso entra muito no Brasil, por exemplo. Gente, eu vou defender o meu agro, agora que é o agro brasileiro. A gente ouve muito falar mal do agro. O agro brasileiro é o agro mais sustentável do mundo. O mundo não tem um código florestal como o nosso. Você vai em qualquer lugar do mundo, você não tem reservas do tamanho das nossas para poder produzir. O produtor tem que arcar com o custo de manutenção de reserva florestal nativa e APP para poder produzir. E se ele não arcar, ele toma multas homéricas. E a gente ouve todo mundo falar: ah, tá desmatando, tá matando as florestas, quando o cara é o cara que mais preserva, se ele faz isso tudo legalmente. Então, infelizmente, assim como em qualquer assunto, Alexandre, se você falar de social, ambiental, sexual, gênero, qualquer assunto, hoje, infelizmente, tem a pauta, que é importantíssima, e tem aquilo que se faz tanta propaganda irracional e às vezes mal intencionada, porque existem pessoas em cima, né, controlando esses movimentos,
em favor da pauta que prejudicam mais a pauta do que ajudam. E para o SD funciona a mesma coisa. Como eu disse, essas pessoas que estão sendo anti-SD, elas não são anti-SD porque não acreditam que é bom salvar o meio ambiente ou o social. Elas são anti-SD porque elas acreditam que o SD foi sequestrado. E é isso que a gente tem que mudar. Entendeu? Esse que é o ponto, né? É separar muito bem aquilo que é material e é bom para o mundo e para as pessoas daquilo que é propaganda política. Esse que é o grande problema. Excelente, Cauã, muito bem colocado. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença de todos vocês, tá? Se puderem, participe do Congresso, tá? Quem puder, o Congresso realmente, nós estamos aí, hoje saíram várias notícias sobre o Congresso, inclusive confirmamos aí em torno de 150 paineguistas. Nós teremos aí 2 plenárias do conhecimento, no Congresso. A ideia, o objetivo é justamente trazer cada vez mais temas como apresentado pelo Cauã e outros maravilhosos para o Congresso. Eu conto com a participação de vocês. Eu coloquei aí no nosso promo code, né? Coloquei aí no nosso chat. Obrigado pela presença também de alguns conselheiros da academia, como o André Machado, que aqui está presente, o Esaú, que entrou também há pouco, acho que a Ana Maria também está presente. Então, quero agradecer a presença de vocês também por sempre estar participando aí das nossas iniciativas, da associação, e também contribuindo aí, trazendo cada vez mais conhecimento para fortalecer aí o Congresso, né, Nacional de ESG. Se vocês puderem, eu quero pedir para vocês ativarem aí a câmera de vocês para nós fazermos uma foto. Deixa eu ligar aqui para nós já caminharmos aí para o final da nossa apresentação. Pessoal, nós teremos nosso próprio encontro. Vou deixar um recado aqui para vocês antes de realizarmos a foto. Aí, a Ana. Ana, querida. Nós vamos ter dia 15 desse mês, nós teremos uma outra reunião, um outro encontro com mais um painelista da associação e também, que é o nosso querido, também é conselheiro da associação, Denis Lopes, e também teremos um outro encontro com o Fábio Holt, que é presidente da 5ASEC Brasil, tá? Ele vai realizar a palestra dia 29 de maio, tá? Então, se puderem, confiram lá no Simpla, as inscrições são todas gratuitas para vocês participarem, tá? Das reuniões. Depois eu vou postar também no LinkedIn a nossa programação, a nossa agenda de maio e também a agenda de junho, tá? Eu volto a falar, esses encontros aqui são fundamentais e é uma oportunidade que todos nós teremos aí antes da realização do Congresso, né? É aproximar pessoas e levar conhecimento, trocar informação. Então, esse é o trabalho do nosso empenho aqui pela causa ESG, pelas prévias do Congresso ESG, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa foto. Deixa eu abrir aqui para compartilhar a imagem. Maravilha. Todos capturados. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Ana, obrigado, querido. Obrigado, André. Obrigado a todos os presentes aqui no nosso bate-papo. Até o nosso próximo encontro, dia 15. Espero vocês. Um abraço a todos. Boa noite. Abraço. Obrigado, Tchau, pessoal. Obrigada. pessoal. Boa Obrigado. Um noite, abraço. Milton. Foi Valeu. ótimo, Cauã. Até. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada.